A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Bom dia mais uma vez, meu irmão, minha irmã, aonde quer que você esteja. Eu desejo aí que o Senhor esteja te protegendo e esteja cuidando de você. Vamos orar? Deus misericordioso, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por mais uma possibilidade, uma oportunidade que o Senhor está me dando de poder gravar essa mensagem para as pessoas, Pai. Que essa mensagem, Pai, não seja para o meu engrandecimento próprio, que essa mensagem, Senhor, não seja para a minha fama, que essa mensagem, Pai, não seja, Senhor, para que as pessoas venham a me exaltar ou até mesmo me adorar, Deus me livre. Mas que essa mensagem seja para a honra e glória do Teu nome. Que seja, Pai amado, como um instrumento do Senhor para a vida daqueles que precisam, Pai, ouvir a Tua palavra. Eu quero te agradecer e te louvar, porque o Senhor nos capacitou mais uma vez. Louvado seja o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos ler um texto que está em Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler Lamentações 3, de 18 a 24, ok? E antes de mais nada, eu quero dizer a você que lamentação é diferente de murmuração. E a lamentação, ela é bem-vinda no reino de Deus. Amém? Bom, passamos à leitura então. Eu vou fazer uma leitura diferenciada porque eu quero explicar uma situação para você, certo? Que é o foco da nossa mensagem. Nós vamos ler aqui do 21 ao 24, depois nós vamos comentar e depois nós vamos ler de 18 ao 20, para que você possa entender o contexto do que eu quero passar para você, tá? Não queremos aqui alterar a mensagem ou a palavra, tá bom? Eu escolhi 2 parágrafos e o último parágrafo eu vou ler primeiro para que você entenda esse contexto. Então vamos começar a partir do 21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: ó Senhor, o Senhor, é a minha porção. Por isso esperarei nele. Irmãos, que palavra linda, né? Que palavra linda. Aqui, Jeremias está renovando as forças dele no Senhor. Mas por que Jeremias está renovando as forças dele no Senhor, Marcos? Porque se você for ler as passagens anteriores, né, ou seja, os versículos anteriores, você vai entender o contexto em que Jeremias se encontra. Jeremias aqui ele está se lamentando, certo? Ele está se lamentando. E o que eu quero explicar para você hoje? Irmãos, nós cristãos temos muitas vezes a mania de confundir lamentação com murmuração. E a gente murmura, e a gente reclama, e a gente fica descontente, e a gente fica revoltado, sabe? E eu faço uma pergunta para você. Por que ficar revoltado com Deus? Deus é bom. Está aqui, ó. As misericórdias dele se renovam. Ele nos dá esperança. Ele é o Deus de paz. É o Deus de amor, é o Deus que opera maravilhas em nossas vidas. E por que muitas vezes a gente fica revoltado, com raiva? Bom, a explicação que eu tenho é porque a gente dá lugar ao pecado. E quando você dá lugar ao pecado, você dá lugar ao inimigo. E o inimigo, então, ele vem e ele bagunça a sua vida. Ele bagunça a sua vida. Nós cristãos, nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Nós temos necessidades. Nós necessitamos principalmente do Senhor.
Se você é um cristão e não necessita de Deus, então, meu irmão, eu não sei de quem que você necessitaria, né? Perdão. Porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos das misericórdias do Senhor. E Deus, e o Pai, o Espírito Santo de Deus, ele vem me dar uma palavra que a diferença, irmãos, está no fim. Entende? Ou seja, tá, Marcos, peraí, eu não entendi o que você quis dizer. Irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Mas a diferença está em como nós nos portamos em relação a essas dificuldades. Quando você está passando por um momento difícil, você tem duas opções. Você pode, eu vou falar assim de forma literal, tá? Você pode chutar o pau da barraca, ou seja, você pode ficar com raiva, você pode se fazer de coitado, você pode achar que o mundo é contra você, você pode até blasfemar contra Deus. Tudo isso é pecado. Ou você pode lamentar. E a lamentação, no final dela, vem sempre uma mensagem de gratidão a Deus. Observe, eu vou ler a partir do 18 até o 20 para você entender isso. Grito, meu esplendor se foi. Tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis enquanto lamento minha perda. Se você for observar o 18, o 19 e o 20, ele está triste. Triste. Ele está lamentando perda. Ele fala que o esplendor dele se foi. Tudo que esperava do Senhor se perdeu. Ele está triste, ele está abalado, ele está abatido. Nós muitas vezes passamos por isso. Quando nós perdemos alguém, quando nós vemos alguém, algum familiar, ou a nossa situação financeira, dentro de casa, quando a gente passa por uma situação crítica, muitas vezes a gente senta e a gente fica, mas por que, meu Deus? Que situação difícil. Eu estou triste, eu estou... né? Veja que nesses versículos, no 18, 19 e 20, isso porque eu não peguei o capítulo todo para a gente não... né? Veja que ele está muito triste, ele está abalado, o esplendor se foi, a esperança do Senhor se perdeu, ele está dizendo, né? Mas aí no 21 vem a força, e essa força ela vem do Senhor. Ele diz assim, ó, ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. Agora ele pensou, tenho esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Agora eu quero falar para você aqui uma coisa importante. Nós temos o Deus de esperança, o Deus de paz, o Deus de amor, o Deus de vitória. Então nós ficamos tristes, nós ficamos abalados muitas vezes, abatidos. Tudo isso acontece conosco, certo? Mas nós temos a possibilidade de dar lugar ao bem, à palavra de Deus, de sermos cheios do Espírito Santo. Enquanto o ímpio, a pessoa que vive no mundo, ela não tem essa possibilidade. Nós percebemos
que o ímpio, aquele que não conhece a Deus, aquele que não conhece a palavra de Deus, quando ele está amargurado, quando ele está triste, irmãos, ele abre a boca dele e ao invés dele proferir essas palavras de ânimo para ele mesmo, ele profere palavras de desânimo, palavra de tristeza, palavra de desgosto. Para ele tudo está perdido e vai ficar perdido. Então, nós cristãos conhecemos a palavra de Deus, nós temos a palavra em nosso coração. É por isso que na palavra diz assim, ó, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Até porque, meu irmão, Deus, ele não vai condenar você por você estar triste e abatido. Na palavra de Deus, nós encontramos por várias vezes, por várias passagens, entre os profetas, as pessoas usadas por Deus, entre essas pessoas nós encontramos pessoas que em muitas situações ficam abatidas, ficam preocupadas. Né? Nós temos Jó, por toda a situação que passou, nós muitas vezes lembramos de Jó como aquele homem ali que desde o início estava sempre falando, vou dizer assim, em favor de Deus. Mas quando a gente lê o livro inteiro de Jó, ele não blasfemou contra Deus. Jó ele não pecou, mas em alguns momentos Jó ele está tão abatido que ele chega até a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Porque a situação de Jó era, né? Nós vemos, por exemplo, Jonas preocupado, mudando o contexto ali do que Deus tinha passado para ele, e ele viaja para outra cidade, e depois quando o mar está em fúria, ele reconhece, ele fala assim, sabe, me joguem ao mar que tudo vai se resolver. Ele percebe o erro dele. O salmista Davi, né? E assim, muitos, ou seja, quando você vê na palavra esses personagens, eles também ficaram tristes. Eles também ficaram abatidos. A diferença, irmãos, é que eles tinham o alimento espiritual, eles tinham a força do Senhor. É diferente. Então eu convido você hoje a agir diferente. Se você já conhece a palavra de Deus, ou seja, se você já é um cristão, servo de Deus, você não pode dar lugar à tristeza. Você tem que dar lugar à esperança. Observe que eu estou falando o seguinte para você. Triste você vai ficar. Às vezes a gente fica triste, a gente fica abatido. A gente não pode perder a esperança. Veja bem, nos 3 primeiros versículos, a informação que a gente tem aqui é de um homem sem esperança. Ele já começa gritando lá, ó, o meu esplendor se foi. Tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Olha, tudo que ele esperava do Senhor aqui, o Senhor, Deus, né? Se perdeu, ou seja, uma pessoa que estava abatida. Mas aí a partir do 21 ele fala, ainda ouso porém ter esperança quando me recordo disto. Ele se recordou, ele lembrou, né? O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Então, o que ele quis dizer aqui em outras palavras foi, nem tudo está perdido. Por que eu vou ficar preocupado? Nem tudo está perdido. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, se você ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e se você acha que tudo está perdido, eu deixo essa palavra para você hoje. Eu deixo essa palavra para você. A nossa palavra, ela é para o crescimento cristão, mas ela também é para a conversão das almas que ainda não conheceram essa palavra, que ainda não conhecem essa porção do Senhor.
É muito fácil dizer graças a Deus, se Deus quiser, mas se você não conhece realmente aquilo que Deus é, aquilo que Ele pode oferecer para você, eu convido você a conhecer. Né? Procure uma igreja na sua comunidade. Procure um cristão. Peça para ele lhe falar do amor de Deus, do sacrifício de Cristo. Peça para ele te mostrar que o cristão ele não é infeliz. Né? O cristão ele não é infeliz. O cristão ele tem dificuldades, passa por tristezas, mas ele é feliz, porque a palavra do Senhor está dentro dele. E ele tem aonde buscar essa felicidade. E é essa mensagem que eu deixo para você de presente hoje. Louvando a Deus pela sua vida, porque se você está vivo até hoje, você pode ser a pior das pessoas. Eu não sei para quem que eu estou falando. Mas se você está vivo até hoje, saiba que Deus tem um plano na sua vida. Queira você ou não, você é criatura dele. E é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje. Convidando nossos irmãos em Cristo a diferenciar a lamentação da reclamação e da murmuração. Tá? A murmuração, a reclamação ali, ela nunca tem um fim bom, porque você nunca reconhece que Deus é amor, você nunca reconhece que Deus pode transformar a situação que você está passando, certo? Mas a lamentação, no final você sempre vai reconhecer. Vai reconhecer por quê? Porque o Senhor ele não vai te abandonar, ele não te abandona, ele não deixa você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus misericordioso, muito obrigado por este dia mais uma vez, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Nós queremos te agradecer nesse momento, Pai amado. E eu quero dizer, Senhor, que se há alguém que vai assistir esse vídeo no futuro, que ainda não conhece a tua palavra, Pai, e que dentro do coração dele, Senhor, ele sinta a necessidade de te conhecer melhor. Através do teu Santo Espírito, Senhor, motiva ele a buscar uma igreja, a buscar uma palavra amiga de um cristão, Senhor, para que ele possa ter a oportunidade maravilhosa que nós tivemos um dia, Senhor. E por isso somos feitos teus filhos. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por mais esse dia. É essa oração que faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje é sexta-feira. Nós vamos... os nossos vídeos eles são postados de segunda a sexta, né? Começou essa semana, glória a Deus. Começou na terça, na verdade. Eles são postados de segunda a sexta. Então, no final de semana, nós não teremos vídeos, mas segunda-feira que vem, eu espero você novamente aqui no canal para ouvir mais uma mensagem do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, um abraço e bom final de semana.